Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da Sala Querigma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais um EBD, louvamos ao Senhor, nos alegramos por este momento que temos para meditar na Palavra de Deus, que ela possa falar conosco. E para começar a nossa aula, nós vamos orar, irmãos. Santo Deus de poder, agradecemos a Ti, ó Deus, por mais este dia, pela oportunidade, o privilégio, Pai, que temos, ó Deus, de ter acesso à Tua Palavra, ó Deus, de termos comunhão contigo através dela, Senhor. Pois só através dela, da revelação que Tu mesmo deste, Senhor, nós podemos Te conhecer, ó Pai. Ajuda-nos neste dia a ouvirmos a Tua voz, ó Senhor. Fica conosco e abençoa este estudo, Deus, para a glória do Teu nome. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, dando seguimento ao nosso plano de leitura, hoje a aula sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses, e o título da nossa aula é Jesus, a maior esperança. O texto-chave escolhido aqui para o nosso estudo está lá em 2 Tessalonicenses 1:4. E eu separei aqui o versículo na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, irmãos. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. E os objetivos dessa carta, irmãos, é de fortalecer os irmãos na fé, fortalecê-los porque eles estavam passando por muitas perseguições. Então Paulo escreve essa carta pelo relatório que ele havia recebido e para corrigir o entendimento dos irmãos a respeito de algumas doutrinas que Paulo já tinha exposto na primeira carta. A data de escrita, irmãos, da epístola, ela é um pouquinho depois da primeira, né? Paulo escreve essa carta aqui assim que ele teve o relatório de como os irmãos estavam, que ele escreve a primeira carta, depois manda os irmãos que o acompanhavam para saber como é que estava lá, o que tinha acontecido, né? O que estava acontecendo. E após esse relatório, Paulo escreve a segunda carta. E com um pouquinho de diferença, né, irmãos? Um pouquinho de tempo depois da escrita da primeira. Então, por isso que ela está datada aqui também de 51 depois de Cristo. Uma data aproximada, irmãos. Em outros livros, outros estudos, nós encontramos outras datas aproximadas. E o contexto histórico e geográfico, enquanto Paulo estava ali na segunda viagem missionária, e Paulo tinha saído de Filipos, tinha saído também por causa da perseguição que aconteceu em Filipos, e aí passou por Apolônia, Anfípolis, até chegar em Tessalônica. Então aqui o contexto, né, ele é da segunda viagem missionária, e a carta é escrita depois que Paulo visita a cidade de Tessalônica, é escrita em Corinto. E passamos aqui para o próximo slide, irmãos. Nós vamos nos ater agora no contexto histórico. E para isso a gente vai recapitular algumas leituras que nós já fizemos, né? Tanto de Efésios quanto de Filipenses. Por quê? Porque, irmãos, nesse mundo, né, em que Paulo ali está vivendo, e os apóstolos, é um mundo que, principalmente o dos gentios, né, é um mundo que tinha a sua organização de uma forma diferente da nossa, né? Hoje nós temos liberdade, pelo menos no nosso país, de termos a nossa religião, de crermos em Jesus, e isso não ser um problema em nós sermos brasileiros e cristãos. Só que naquela época não era dessa forma, irmãos. Se você era um gentil, você tinha que viver de acordo com o que a sociedade tinha em comum, né? Então, você era um gentil grego, você tinha que crer necessariamente na religião grega, né? E depois o Império Romano, se você era romano, você tinha que crer necessariamente na religião romana.
Então, quando o evangelho ele vem confrontando essas religiões pagãs, ele causa uma mudança muito profunda na sociedade, né? Porque é como se os irmãos verdadeiramente fossem transportados para o reino do Senhor e tivessem que deixar os costumes, as práticas, a moral, a política não, porque eles continuavam respondendo para as autoridades, né? Mas essa parte moral e essa parte moral e a prática social ela mudava completamente, irmãos. Então eles deixavam os ídolos, deixavam a idolatria, deixavam as artes mágicas, como nós já lemos, né, em Éfeso, queimam os livros ali, né? Então o evangelho causava uma revolução por onde ele era pregado, irmãos. E por causa disso, trazia algumas consequências, tanto para os crentes quanto para os pregadores, né? Porque nós vemos ali em Éfeso, Paulo foi perseguido. Teve aquele evento, né? Que que aquele artesão de ídolos ele se reúne com outros artesãos e fala que eles estavam tendo prejuízo e que o culto a Diana também estava sendo ameaçado. Então ele causa uma revolta na cidade toda contra Paulo, né? E nós vemos este relato lá em Atos 19:19 e em Atos também no capítulo 19, dos versículos 23 a 27. E em Filipos, Paulo e Silas são presos depois que Paulo liberta aquela menina aquela moça, né, de um espírito maligno, e os seus senhores, vendo que não teriam mais lucro com ela, também se revoltam ali e fazem de uma forma com que Paulo e Silas acabam sendo presos, né? Então nós vemos aqui que acontece uma perseguição mesmo contra os cristãos, contra os pregadores e contra os crentes. E em Tessalônica foi assim também, irmãos, não foi diferente, né? Então nós vemos aqui que a santidade da vida cristã, ela não permitia que os antigos costumes morais fossem mais cometidos. Então era uma mudança mesmo, as pessoas realmente, tal como hoje, né, irmãos, mas era um impacto muito maior na vida cotidiana, né? De ter essa diferenciação tão grande com a vida dos outros que não tinham aceitado o evangelho ainda. Então, como vimos, como eu já falei, né, em Tessalônica não foi diferente. Os irmãos de Tessalônica eles foram muito perseguidos, Paulo também. Paulo só teve a oportunidade de permanecer em Tessalônica por 3 semanas pregando o evangelho, até que teve essa perseguição e Paulo precisou sair da cidade depressa, né? E aí seguiu a sua viagem missionária até Bereia. E por quê? Porque a cidade ela era fortemente dirigida pelos costumes políticos e religiosos da Grécia, cultura grega e do Império Romano, né, irmãos? Então, você ser um cristão era você estar contra a religião oficial do Império Romano. E por causa da pregação do Evangelho, Paulo encontrou muita oposição dos judeus também. E porque como a prática de Paulo, né, de pregar o Evangelho, ele sempre ia primeiramente em alguma sinagoga para falar aos judeus. E nesse caso não foi diferente, ele foi lá, pregou aos judeus, alguns se converteram, mas os outros, os que não se converteram, quando viram que muitos tinham aceitado o evangelho, não só judeus como gentios, eles acabam ali movidos de uma grande inveja e iniciam uma perseguição a Paulo e à igreja, né? E nós temos esse relato lá em Atos 17, dos versículos 5 a 14. E Paulo iguala os sofrimentos da igreja de Tessalônica à perseguição que a igreja em Jerusalém sofreu. Depois ali da morte de Estevão, nós temos em Atos 8, que a igreja estava sofrendo ali uma perseguição tão grande
que todos foram dispersos de Jerusalém, todos foram expulsos de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. E então Paulo faz essa comparação. Então, irmãos, nós vemos que não foi uma perseguição pequena, né? Eles realmente estavam sofrendo muito, no entanto, a fé deles permaneceu firme em Jesus, né? A esperança deles estava na vida eterna e não nas coisas do presente, aquilo que eles, as dificuldades da vida, né? Eles estavam ali com a sua fé firme em Jesus. E essa comparação com a perseguição da igreja da Judéia, ela é feita lá em 1 Tessalonicenses 2,14. E a igreja, ela era composta por alguns judeus, mas na sua grande maioria por gentios. Nosso próximo slide aqui, a gente passa mais para o conteúdo da carta, né? Nós vimos ali os contextos histórico, geográfico, o objetivo da carta e agora o conteúdo da carta mesmo, aquilo que Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica. É uma carta um pouco pequena, né? 3 capítulos, mas não tão... a questão de ser pequena não quer dizer que não é profunda, né, irmãos? Porque Paulo aqui trata de escatologia, e se a gente for estudar todos os pontos, aí é um estudo bem extenso, né? Mas no primeiro capítulo aqui a gente vê que Paulo faz um elogio à firmeza na fé e também traz um conforto aos irmãos. Ele inicia, né, o primeiro capítulo elogiando a fé dos irmãos que permaneciam fiéis à fé que foi anunciada pelo evangelho que Paulo trazia, né? E a igreja continuava sendo alvo de perseguição. Então a igreja ela já tinha sido alvo de perseguição e foi um motivo para Paulo escrever na primeira carta e na segunda carta. Mas, né, nós vemos que, não obstante a perseguição, a igreja permanecia inabalável na fé em Cristo Jesus. E Paulo também traz um conforto ao dizer que o próprio Jesus não estava alheio àquilo que estava acontecendo, né, irmãos? Mas que quando o Senhor voltasse, ele ia retribuir a perseguição aos perseguidores, né? E isso é uma palavra ali para os irmãos que traziam um certo conforto, né, irmãos? Que a obra deles, a fé deles não era vã. O próprio Senhor estava cuidando deles, né? E aí passamos para o segundo capítulo, que já trata do dia do Senhor. Paulo aqui, quando ele expõe esse texto, ele está querendo corrigir um entendimento errado que os irmãos tiveram por causa da exposição do dia do Senhor lá em 1 Tessalonicenses 5. Então, na primeira epístola, o anúncio do evangelho ele foi acompanhado pelo ensinamento do dia do Senhor. E essa palavra veio como uma forma também de trazer esperança e dizer que todo o trabalho da igreja não era vão, pois Jesus retornaria para trazer a vida eterna aos fiéis. Entretanto, esse ensino ele não foi bem interpretado e trouxe alguns problemas de conduta. E pode-se atribuir isso, né, irmãos, pelo fato de que Paulo ficou ali apenas 3 semanas ensinando, e por causa da perseguição ele teve que partir, e também porque há alguns indícios, né, de que havia alguns irmãos ensinando em nome de Paulo, e ensinando uma doutrina que não era a correta, né? E devido à grande perseguição, os irmãos já estavam interpretando ali, entendendo que eles estavam vivendo a grande tribulação, né? E que o dia do Senhor estava muito próximo. E por isso que Paulo escreve essa carta e traz assim mais alguns exemplos, mais algumas citações do Antigo Testamento para poder dizer que o dia do Senhor ainda não tinha chegado, que os irmãos, apesar de toda a perseguição, precisavam ficar firmes e atentar para a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento do dia do Senhor, desse retorno do nosso Senhor Jesus, né, irmãos? Passando aqui para o próximo, Paulo então ele começa a dizer aqui, a argumentar, né, que o dia do Senhor ele será um momento de julgamento que marca a segunda vinda de Cristo, juntamente com a sua igreja, após o período da grande tribulação.
Todavia, antes desse momento, precisavam alguns eventos acontecerem. E quais são esses eventos? Né? Paulo elenca lá três eventos que precisaria preceder aí a grande apostasia, né? Um período de grande apostasia, que seria um tempo em que muitos deixarão a fé verdadeira em Jesus, que é pela Bíblia, para seguir doutrinas estranhas. E isso, né, nós não vemos exatamente dessa forma ali em Tessalonicenses, mas em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, fala desse período do período de apostasia, né? Ele descreve melhor. Então, irmãos, o segundo ponto que Paulo coloca, que um evento, né, que vai preceder esse retorno do nosso Senhor, é a revelação do homem da iniquidade, que está lá em 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 5. E esse filho da iniquidade aqui, o homem da iniquidade, é o anticristo, que será revelado, né, durante esse período da grande tribulação. Ele vai ser um grande líder político que vai conduzir aí as nações a um período de paz, e depois vai ter esse período, a outra metade da tribulação, que vai ser um período muito terrível, né, irmãos? E ele governará durante 7 anos, durante esse período da grande tribulação. Então, os dois pontos aqui, né? Precisa essa apostasia, essa grande apostasia preceder a revelação desse homem da iniquidade e a retirada daquele que tem retido a manifestação desse homem da iniquidade, que é a retirada do restringidor. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 9. Muitos creem que aquele que agora o detém, no verso 7, é o Espírito Santo que atua através da igreja. O anticristo surgirá após o arrebatamento da igreja e assim poderá agir livremente sem nenhuma oposição. Então esses 3 pontos são colocados por Paulo para que a grande tribulação aconteça e Jesus venha pela segunda vez, né, irmãos, nesse dia de julgamento dos ímpios. Né? Só reforçando que nós cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Então nós estaremos com Cristo durante esse período de 7 anos e depois retornaremos com Ele para julgar a terra. Portanto, todas as perseguições ali que os irmãos de Tessalonicenses estavam vivendo não significava que eles estavam vivendo o momento da grande tribulação. E é essa correção que Paulo faz a eles. E faz, né, do entendimento dessa doutrina. E qual que foi a consequência desse entendimento errôneo, né, irmãos? Alguns irmãos deixaram de trabalhar. Então eles pensaram assim, poxa, se já estamos nesse período de grande tribulação, então vamos ficar quietinho aqui, vamos parar de trabalhar, porque Jesus está voltando, ele está aqui bem pertinho. Então Paulo sente a necessidade de escrever essa segunda epístola e corrigir esse tipo de prática, né, irmãos? Então o terceiro capítulo aqui, ele faz essa correção por esse entendimento errôneo, né? Alguns irmãos tinham deixado de trabalhar. Então Paulo ordena que os irmãos se apartem daqueles que tinham essa prática, porque essa atitude ela não vinha dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E ele argumenta que ele sempre deu um bom exemplo com relação a isso, porque enquanto ele estava lá pregando o evangelho, ele trabalhou para ter o sustento. Mesmo que fosse algo lícito, né, irmãos, ele receber ali algo dos irmãos para ter o seu sustento, Paulo sempre deu o exemplo trabalhando para pregar o evangelho e não dever a nada a ninguém. E para fazer com que o evangelho dele a pregação do evangelho fosse algo genuíno e não, né, para que alguns dissessem que fosse por motivos financeiros, né, irmãos, de pregar o evangelho para receber dinheiro. Então Paulo ele sempre tomou esse cuidado para não ter para não ter nada com que as pessoas pudessem falar contra ele. E ele tivesse a liberdade para pegar a palavra que ele pregava, né, irmãos? Que por muitas vezes era dura, né? Então, assim, Paulo ordena que todos devem seguir o seu exemplo e trabalhar para ter o seu sustento. E por fim, ele finaliza com uma oração pedindo a Deus que
traga paz à igreja em todas as circunstâncias. E esse é o grande ensinamento, né, que nós temos nessa segunda epístola aos Tessalonicenses, irmãos. Que nós tenhamos paz, a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, em todas as circunstâncias. Seja em bons momentos, momentos de alegria, mas seja em momentos difíceis também, né, irmãos? Que nós tenhamos essa paz, esse consolo do Senhor que nos dá força para continuar firmes na fé, tal como esses irmãos eram, né? Então nós aprendemos aqui que no exemplo dessa igreja, que nós devemos sempre estar com os nossos olhos fitos em Jesus, não importando as circunstâncias. A esperança daqueles irmãos estava na vinda do Senhor, e isso fortalecia a sua fé e a conduta diante da perseguição. Mesmo que precisasse de uma certa correção ali, por causa desse entendimento do dia do Senhor, né, de eles não trabalharem, a igreja foi um grande exemplo de perseverança na fé e de um bom testemunho. E Paulo ele cita isso muitas vezes, né, nas cartas, de que tanto da primeira carta quanto essa segunda, de que os irmãos tinham um bom testemunho. E Paulo se alegrava muito de falar dos irmãos de Tessalônica, irmãos. Por eles terem essa conduta, por eles permanecerem na fé, por eles, apesar dessa perseguição, essa revolução que foi causada ali no Evangelho na cidade, né? Eles estavam firmes, eles não retornaram à iniquidade, eles não retornaram a ter aquela vida dissoluta, né, irmãos? Uma vida que não era santa. Então, ali praticar a santidade era algo muito difícil, né? E Paulo tem essa noção, né? E elogia os irmãos. Fala, olha, irmãos, vocês estão, assim, são um motivo de grande alegria para nós, porque não obstante todas as dificuldades, vocês permaneceram firmes e continuam crendo no Senhor e sendo santos, né, irmãos? Porque a sociedade ali grega, greco-romana, era uma sociedade de práticas terríveis, né, irmãos? Eles eram imorais, irmãos. E o Evangelho pregava contra a imoralidade em todos os seus aspectos, né? Então ali eles permaneciam firmes e não retornaram à vida pregressa, ou seja, eles tiveram realmente um verdadeiro nascimento, né? Esse segundo nascimento, eles morreram para o velho homem e nasceram para o Senhor. E a nossa esperança, ela precisa ser como a deles, né, irmãos? Estar firmada em Jesus, nas promessas que nós temos e recebemos já do nosso Senhor. Temos muitas promessas, pois a nossa vida como crentes, ela não precisa de nada além disso, porque o próprio Senhor Jesus nos evangelhos nos diz, né, que a nossa preocupação seja buscar o reino em primeiro lugar, o reino dos céus, e tudo aquilo que nós precisamos será acrescentado, irmãos. Então nós precisamos nos esforçar, né, nesse exemplo, tal como dos irmãos de Tessalônica, não importando as dificuldades, permanecermos fiéis para que o Senhor possa completar a sua vontade em nós. E com certeza o Senhor quer o melhor para nós, irmãos, porque a obra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E ela traz a verdadeira esperança, a verdadeira felicidade para as nossas vidas. Então nós devemos, portanto, depositar nele todos os nossos desejos, as preocupações com o futuro, as nossas ansiedades, crendo que ele nos ouve e acrescentará a nós aquilo que for da vontade dele, irmãos. E que a nossa conduta, tal como foi dos irmãos ali de Tessalônica, seja um exemplo para os fiéis e seja luz para aqueles que necessitam de salvação, irmãos. Então que nós possamos aprender com o exemplo destes irmãos, desta segunda carta aos Tessalonicenses. Uma grande bênção essa carta, irmãos, que falou conosco a respeito da santidade, falou conosco através das coisas futuras, que são motivo de esperança para nós, porque a nossa esperança, se ela estiver apenas nas coisas da terra, nós somos os homens mais miseráveis.
mas o Senhor nos dá essa esperança de termos uma vida eterna, irmãos, que esta seja a nossa maior alegria, sabendo que o Senhor não esqueceu de nós e também tem uma obra para completar nas nossas vidas aqui nessa terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos renove e nos dê toda a condição, irmãos, de permanecermos firmes na presença dEle. Para finalizar, nós vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais este estudo, pela Tua palavra, Deus, que é viva, Senhor, que fala conosco, Senhor Jesus, hoje, um escrito, Senhor Jesus, de quase 2000 anos, ó Pai, fala conosco hoje, Senhor, e nos dá vida, Pai, nos dá vida abundante em Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, visita a nós, o Senhor Deus, neste dia, visita cada um, Senhor Deus, da nossa sala, Senhor, a cada um que estiver vendo este vídeo, Senhor, ó Deus, com o Teu poder, Senhor, com a Tua verdade, ó Pai, que liberta, Senhor, que liberta, Deus, das mãos do maligno. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, renova-nos, ó Deus, para termos, ó Deus, esta fé, Senhor Jesus, ó Deus, que é inabalável, Senhor, não importando as circunstâncias, sejam boas, ó Deus, sejam, ó Deus, ruins, ó Senhor, que nós, ó Deus, sejamos sempre, ó Deus, firmes e constantes, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos para a Tua glória, Senhor. Completa, Deus, todas as promessas, ó Pai, ó Deus, dadas às nossas vidas, ó Deus, esperamos em Ti, ó Deus, o completar das Tuas promessas, ó Pai. Ajuda-nos também, ó Deus, a não, ó Deus, permanecermos, ó Pai, inertes, ó Senhor, mas, ó Deus, trabalharmos, ó Deus, por cada uma das promessas que Tu nos deste, Senhor. Completa todas as coisas, ó Pai, aos jovens da Tua casa, Pai, que sejamos, ó Deus, vitoriosos, ó Deus, e o nosso testemunho, Senhor, ó Deus, possa edificar a Tua casa, a vida dos nossos irmãos, mas também, ó Deus, possa alcançar aqueles que não Te conhecem, ó Pai. E assim, ó Deus, a nossa boa prática, o nosso testemunho, Senhor Deus, possa levar a Tua salvação, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, abençoando o plano de leitura, Senhor, que, ó Deus, nós tenhamos as nossas forças renovadas, ó Pai, possamos, ó Deus, cumprir com este plano de leitura, com este propósito, Senhor, com alegria, e, ó Deus, e ouvindo a Tua voz, ó Deus, em todo o tempo, Senhor, porque, ó Deus, verdadeiramente, Deus tem sido uma grande bênção para nós. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa este domingo, Senhor, este primeiro dia de comemoração do aniversário do ministério de Efizibá, Senhor. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, ó Deus, experiências contigo, ó Pai, nestes dias, que sejam dias, ó Deus, de, ó Deus, gratidão a Ti por tudo que Tu realizaste nestes 42 anos, ó Deus, e ser à frente, ó Pai, de todas as coisas que ainda realizaremos em Teu nome, Senhor. Fica conosco, oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um bom domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.